Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Ô, Flávia, tem uma advogada aqui do meu lado. Será que ela veio para processar-nos? Acho que não. Ela veio falar sobre um tema muito legal. Sim, ela veio falar sobre os direitos dos transtornos do espectro autista. Mas antes disso, eu queria apresentar essa linda e maravilhosa aqui, a melhor psiquiatra do Brasil e do mundo, doutora Flávia Sano. Sim, sou eu. E você, né? Já o tava Paulo vendo, já. Siqueira, o melhor psicólogo da face da Terra. Não foi combinado isso, gente. Foi extremamente natural. Mas olha, gente. Quem nós somos? E nós a gente somos sempre esquece do nosso... Surtadamente. Surtadamente. A gente tá muito natural hoje, Flávia, né? Mas o melhor está por vir depois da vinheta. Então roda a vinheta que a gente tem muita coisa para falar. Flávio, o assunto tá muito legal, mas a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Quem é, Flávio, o nosso patrocinador? Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Isso mesmo, Espaço Saúde, que fica dentro do Shopping Vale Sul, aqui na cidade de São José dos Campos. Um lugar lindo, agradável, com várias clínicas, que eles têm uma preocupação que é muito igual à nossa. Sim, uma preocupação com a saúde mental e o bem-estar. Obrigado, Vale Sul, por ser esse parceiraço com a gente nessa missão de levar a saúde e o bem-estar com muito mais acessibilidade às pessoas, né? Você esqueceu de agradecer a Clínica Etos. Que eu já esqueci, não, Flávio. Não esqueci jamais, porque a Clínica Etos está aqui no meu coração. Clínica Etos, onde nós estamos aqui gravando esse podcast, que é filha da doutora Flávia, que é a doutora... Neuza Mazeu. Neuza Mazeu, né, Flávia? Sim, sim. Sem comentários. Sem comentários. Né? É maravilhoso. Flávia, mas eu queria que você apresentasse a advogada aqui, a doutora... Doutora Juliana Ribeiro, maravilhosa, inteligentíssima, profissional de excelência, tem mestrado, tem doutorado pela PUC, agora você falou para mim que vai fazer um pós-doutorado, né? Em Direito Previdenciário, né? Ela é especialista em Direito Previdenciário, né? E ela veio falar pra gente sobre os direitos do transtorno do espectro autista. Mas um detalhe, quantos livros que ela escreveu? Porque Ela a gente só tem que é falar isso que eu já escritora fiquei... de 19 livros. Uau! Não é. Gente, não é pouca qualquer coisa, pessoa né? que tá aqui com a gente, não. E aceitou aqui vir falar com a gente. Muito obrigada, Seja tá? bem-vinda, Com todo o doutora. coração Uma honra. aberto aí. Eu que agradeço a doutora Flávia Sano e ao Paulo pelo convite. E essas informações, elas vão poder ajudar o autista nos seus direitos do dia a dia. Sim. E assim, para começar, né? O que é o conceito de deficiência no direito? Olha, no direito a gente vai sempre levar em consideração o que chamam de Convenção de Nova York. Essa Convenção de Nova York, ela é uma lei que hoje tem status constitucional e ela traz em seu artigo 2º que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo. A gente entende longo prazo 2 anos, ou seja, aquela doença durou 2 anos ou ela dura a vida toda, como a síndrome de Down, como o autismo. Esse impedimento de longo prazo que tragam barreiras. O que são barreiras? São adaptações que a pessoa tem que fazer ao longo da vida. E essas barreiras são de caráter sensorial, são de caráter físico, são de caráter mental. E também essa pessoa, ela vai viver em desigualdade de condições com as demais. Ou seja, será que um cadeirante ele consegue viver em igualdade de condições com os demais em transporte público? Esse é um exemplo que a gente pode dar. Será que a pessoa que é autista, não verbal, ela vai poder se comunicar? Ela vai poder expressar aquilo que ela quer em igualdade de condições com os demais? É aí que a gente se preocupa a respeito de barreiras e esse conceito da pessoa com deficiência. Porque a gente não pode falar, doutora Flávia, portador de deficiência mais, isso é completamente errado, tá? Sim. Porque, na verdade, eles falam o seguinte: qual é o contrário de deficiência? É eficiência, quer dizer que essas pessoas não têm eficiência? Então, por isso que não se fala mais portador de deficiência. A gente fala pessoa com deficiência. E para o direito, né, para a área do direito, qual que é a importância do DSM-5? Tem alguma importância? Ele é relevante, não é?
O que é DSM-5? O né? que é o DSM-5? É um manual, né, de diagnóstico e estatístico, né, em saúde mental, né, em transtornos mentais, né, número 5, que seria o mais atual. Então, é como se fosse o código de lei dentro da saúde mental, Exato. né, dos códigos de doença, né? O DSM é o americano. Nós vemos hoje no direito uma tamanha relação com a psiquiatria. Eu sei que eu gosto muito de estudar, então hoje, por exemplo, quando eu vou peticionar o direito de algum cliente meu, eu vou olhar no DSM-5 para eu poder entender a doença. Até estava conversando com a doutora Flávia e com o Paulo a respeito da diferença entre o transtorno bipolar e o borderline. Eu não sabia, mas eu tenho um cliente que é borderline e quer se aposentar. Então a gente precisa olhar esse conceito dentro do DSM-5 para poder fazer uma boa peça para o nosso cliente. A gente não é médico, o advogado não é médico, mas ele precisa ter noções de psiquiatria, de psicologia, para melhor atender o seu cliente. Cada vez mais, quando a gente está falando, por exemplo, do espectro autista, você tem que saber o que é o espectro autista, você tem que saber o que é leve, o que é 1, o que é 2, o que é 3, para você poder fazer uma boa petição inicial. E hoje, esse manual, a gente chama de deficiências ocultas no direito, são as deficiências psiquiátricas. Então, elas, como o autismo, a gente precisa do DSM-5 para poder obter informações de caráter geral, para poder comprovar perante o médico do INSS ou o perito judicial que aquela incapacidade realmente existe. E é aí que mora o perigo, porque elas são ocultas. Uhum. Tem que estar muito bem respaldado, muito laudado, né? O laudo psiquiátrico, ele é essencial. Eu sei, eu não vou mentir, a minha psiquiatra chama-se Flávia Sano, né? Doutora Flávia Sano. Falar, nem sei quem é. Eu Faz sou bonito, uma... hein, Ju? Faz vamos bonito. vamos lá. Eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. E quando a doutora Flávia fez o meu laudo para poder dar entrada na aposentadoria, ela respondeu todas as perguntas que eu fiz para ela, o que facilitou em muito na hora da perícia do INSS. Tanto é que o perito do INSS não me fez as perguntas que deveriam ser feitas, que estavam todos no laudo da doutora Flávia. Por isso que o psiquiatra também precisa conhecer um pouquinho do direito para autismo, para transtorno bipolar, para qualquer questão de incapacidade psiquiátrica, para poder fazer o melhor laudo. Perfeito. Tá. E assim, explica, Ju, também, porque você é uma pessoa extremamente funcional, né? Até essa situação que eu te dei o laudo, porque assim, então as pessoas vão achar que você está tentando se aposentar por incapacidade, E na verdade é uma outra forma de aposentadoria que, né, que tem direito, que eu fiquei assim até surpresa que eu não sabia que as pessoas têm esse direito. Explica direitinho qual é essa forma. Então, vamos lá. Existe uma aposentadoria que se chama aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez pode acontecer, por exemplo, uma pessoa estava no trânsito, ela sofreu um acidente de trânsito, ela ficou paraplégica. Ela era segurada do INSS, por isso ela vai se aposentar por invalidez. Ela só precisa ter 12 contribuições mensais e mesmo assim está isento de carência nesse caso. Então, o PC dele pode aposentar por invalidez, não tem problema, se ele for segurado do INSS. Só que assim, lá você vai ter que provar a incapacidade laborativa. Certo? No caso da aposentadoria que eu pleiteei... porque assim, você não é incapaz, né? Senão as pessoas vão falar, nossa, como que ela vai se aposentar se é uma pessoa tão produtiva, tão funcional, né? Então, é uma outra coisa que ela pleiteou. Eu não tenho incapacidade nenhuma, tá? Só que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, essa pessoa com deficiência é uma pessoa que vai ter barreiras, impedimento de longo prazo. Eu, sem os remédios que a doutora Flávia me prescreveu, eu posso voltar a ter depressão, eu posso voltar a ter hipomania. Então, o que acontece? As mulheres, elas podem se aposentar aos 20, 24 anos ou 28 anos de contribuição, de acordo com a deficiência leve, moderada ou grave. No meu caso, eu já tenho 28 anos e 4 meses de contribuição. É uma deficiência leve. E o que é interessante? É interessante porque não se precisa ter uma idade mínima.
Ou seja, bastou os 28 anos de contribuição. Senão eu só poderia me aposentar com 62 anos de idade. Daqui quantos anos, Ju? Você vai falar a idade? Eu faço 49 na terça-feira que vem, tá? Ou seja, quase 20 anos a mais de contribuição. Né? Então, eu estou reduzindo o meu tempo de contribuição, vai ser 28 mesmo, tá? Passei pela primeira perícia no INSS, porque são duas. É uma perícia feita por médico e uma perícia feita por um assistente social. Então, eu vou passar ainda pela perícia do assistente social. A do médico já foi. E para o homem, doutora Flávia, também reduz. Tá. Então, Tá. assim, por você ter um quadro, né, que é considerado deficiência, e você ficou 2 anos, né, de uma maneira de incapacidade, e você agora está normal, está funcional, só que mesmo assim caracteriza que você tem uma deficiência e por isso você consegue aposentar depois de 28 anos sem precisar, né, chegar na idade. Sim. Isso, tá vendo como eu falei direitinho? Parece até advogada. Você acha Olha, que ela tira 10 nessa prova? Ela já vem estudando direito previdenciário. Já. Mas assim, é interessante porque quando a Ju veio me falar assim, eu precisaria de um laudo porque eu queria me aposentar. Aí eu olhei assim e falei assim, Ju, mas como assim? A única aposentadoria que eu conhecia era por invalidez. Sim. Eu falei assim, Ju, mas você é uma das pessoas assim que mais funcionais aqui, né, das pacientes que eu atendo atualmente, tá, né? Então ela me falou, não, é porque eu tenho 28 anos de contribuição e ela me explicou direitinho, entendeu? E muitas pessoas não sabem disso, né? Nossa, Na é muito verdade, importante nem saber. eu sabia que poderia acontecer isso, né? Eu acho uma coisa bastante importante ressaltar esses diagnósticos tardios de TEA. Tá? As pessoas não sabem que tem esse direito. Por exemplo, o homem ele pode se aposentar com deficiência leve aos 33 anos de contribuição sem idade mínima. Então, muita gente deve estar envolvido nessa situação e não sabe do próprio direito. Verdade. Quem são consideradas as pessoas PCD? Olha, é O que significa a sigla PCD primeiro, né? pessoa com deficiência. Perfeito. Aham. Tá? Pessoa com deficiência. É muito amplo esse conceito. A gente usa muito o conceito do impedimento de longo prazo com barreiras sem igualdade de condições com as demais. É o que a gente usa no direito. Mas existe o conceito médico, tá? Existe o conceito antropológico. Então, são vários conceitos e hoje já tem leis específicas. Por exemplo, a fibromialgia que a gente estava falando tem uma lei específica. A própria o autismo, ele tem uma lei dos direitos da pessoa com autismo. Vamos dar exemplo, então? Então, assim, Vamos. por exemplo, um PCD, igual você falou, são pessoas que têm que ficou de uma maneira prolongada com uma incapacitação. Sim, Que você falou 2 anos. sim, ou mais. Ou mais. Então, assim, que já é, né, constatado o síndrome de Down, um autismo, aí esquizofrenia, né? Sim. Mas assim, vamos pensar num quadro, o seu quadro, assim, né? Igual você deu esse exemplo. Então, um transtorno bipolar ou um transtorno depressivo, né? Mas que a pessoa ficou mais de 2 anos, né, numa situação de incapacidade. Então, ela já é considerada PCD. Sim. E essa questão da barreira, dá um exemplo para... Por exemplo, vamos colocar o meu caso que eu acho que é mais fácil a gente entender. E tem que ter essa questão da barreira, né? Que você falou, Tem a que pessoa ter. tem que continuar. Por exemplo, você melhorou depois de 2 anos, está Sim. bem, só que você está bem porque está sob tratamento médico e está tomando medicação. Sim. Sim. Isso é uma barreira ambiental que a gente chama. Tá. Sem a medicação, a gente pode analisar 2 questões, como eu falei para o médico do INSS. Eu falei o seguinte, na época da depressão que eu tive, que eu não sei se eu posso chamar de depressão maior, mas na época da depressão, aí a doutora Flávia que vai dizer, né? Na época da depressão que eu tive, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de comunicação, eu tinha dificuldade de escrever, eu tinha tremedeiras, assim, horrível. Eu lembro que eu desci a escada da doutora Flávia uma vez sentada, lembra, doutora Flávia? Que a questão foi gravíssima. Sim. Então, nesse meu caso, doutora Flávia, só para a doutora saber, esses 2 anos que eu fiquei em depressão,
Aí eu não vou ter uma deficiência leve, eu vou ter uma deficiência grave. Tá? Agora, nesse último ano e meio que eu tô bem, a deficiência passou a ser leve. Então, no direito, tem alguns cálculos que a gente faz, que a gente chama de conversão de grau de deficiência, que vale mais tempo para aposentadoria. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá. É um assunto complicado, né? Mas ele é muito legal de se entender. Mas é muito importante, né? Assim, esse espaço agora, isso que a gente está falando, que eu estou entendendo também, que o Paulo está entendendo, que as pessoas, né? É extremamente importante que todo mundo entenda, né? Porque todo mundo tem... Eu tô achando esse papo com uma super utilidade pública. É, extremamente, né? E, assim... Você quer cantar? Ela tá querendo cantar. Com vocês agora, a Flávia Sano cantando, ela só estava aquecendo a voz. Não, vamos parar para pensar. Igual você falou, o paciente com um transtorno do espectro autista de diagnóstico tardio, né? Vamos supor que ele é uma pessoa extremamente funcional hoje em dia, que ele trabalha muito tempo na Embraer, né? Aqui é porque é São José dos Campos, né? Que ele trabalha, Embraer, se quiser patrocinar a gente, ele está fica adaptado, está bem adaptado, mas assim, as condições dele de estresse, né? Que acaba tendo um estresse maior, tal. Então, se ele souber se ele for atrás de um diagnóstico, ou ele já tiver esse diagnóstico, então é possível que ele consiga. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, principalmente se ele conseguir... Aposentar por idade, pelo esse tempo de... Por PCD. Por PCD, tá. Pode ser, na verdade, o PCD tem duas formas de aposentadoria. Por tempo de contribuição, que é essa que eu expliquei, 28 e 33, tá? Existe a aposentadoria por idade do PCD também. Que o PCD, por idade, ele pode se aposentar mulher aos 55 anos e homem aos 60 anos de idade. Ah, tá. O que for antes, então. O que for antes, exatamente. Tá. E doutora, perdão, pode? Não, é só para as pessoas não confundirem. Tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, já falando sobre crianças. Tá? Muitas vezes as crianças autistas, o que elas vão ter direito? Existe um benefício chamado benefício assistencial LOAS, tá? Que é pago para a criança autista, a gente chama criança PCD. Ela vai receber um salário mínimo mensal se a renda per capita da família for inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, são famílias de baixa renda que vão dar a essa criança autista o direito a um salário mínimo. Como que é feito isso? A criança passa também por uma perícia dentro do INSS. E qualquer nível? 1, 2 ou 3? Qualquer nível. Porque a questão da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ela fala o seguinte, em deficiência. Ela não fala em grau de deficiência. Então, uma criança com espectro, um nível de suporte, né? 1, 2 ou 3, ela vai ter direito. O que muitas vezes empaca, que a gente fala no direito, é a questão da renda per capita familiar. E aí tem métodos jurídicos, que não convém a gente entrar aqui, mas tem métodos jurídicos que você pode descaracterizar esse menos 1/4 do salário mínimo. Você poderia pegar a renda da família e dividir por 4. Como que a gente faz isso? Rapidamente. Pegando descontos. Por exemplo, essa criança toma remédio, a cesta básica quanto custa, água, luz dos pais. Então, você coloca num desconto para ver como que fica... O que sobra... O que sobra se enquadra dentro de 1/4 da renda per capita familiar. Interessante. O que eu ia perguntar era isso, né? Quais são os direitos previdenciários de uma criança autista ou PCD? Acho que entraria nessa resposta, né? Bem nessa questão do LOAS mesmo. Só que o LOAS não é um benefício previdenciário. Além do LOAS existe? Não. Para criança não. Para criança não. Para criança entra única e exclusivamente para o LOAS. Então, por coincidência, né? Eu atendi essa semana um paciente que é autista, uma mulher autista, e ela é americana. E ela veio passar comigo e ela recebe do governo lá, por ter o diagnóstico de autismo, $1.200.
Nossa. E não é igual o LOAS, tá? Eu perguntei isso, né? Se tem a ver com renda per capita da família e tal. Não, qualquer pessoa que tem um diagnóstico, né? Talvez de PCD lá, parece que ganha esse suporte. Esse suporte, é. Que legal. Aqui no Brasil poderia ser o mesmo, né? Mas é tão difícil até para uma criança que precisa. Eu tenho uma amiga, a Lívia, que tem um filho autista. A renda per capita deles, ela ultrapassa um pouco 1/4 do salário mínimo. Daí o que acabou acontecendo? Ela vai judicializar agora porque o INSS indeferiu. Então, na justiça, geralmente você tem melhores decisões do que no INSS. Uhum. O INSS realmente está cortando muito LOAS. Na justiça você consegue suavizar principalmente esse conceito de renda, que é muito baixo, né? 1/4 da renda per capita familiar é muito baixinho. Exato. Como que vai manter toda uma necessidade de uma família, né? Tá. É ótimo. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda ao Surtado. Não, eu tava pensando aqui. Você viu que a Flávia está bem reflexiva, né, no episódio de hoje. E tem assim, algum benefício, uma aposentadoria especial para quem tem PCD? Não, existe a aposentadoria, como a gente já falou, da pessoa com deficiência. Tá. Que, na verdade, são 4 tipos de aposentadorias no INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje exige uma idade de 65 e 62. É bem complicado com 30 e 35 anos de contribuição. Aposentadoria por idade, 62 e 65 anos. Daí você tem a aposentadoria especial, você tem a aposentadoria do professor, que não compete. E essa aposentadoria da pessoa com deficiência, Tá. que ela pode ser dividida em idade e tempo de contribuição também. Agora, doutora, uma coisa que assim, a gente está conversando, eu acho que é muito importante, né? Às vezes quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, está achando esse papo muito legal, mas assim, não sei por onde começar para pedir ajuda, né? Às vezes quer entender um pouco mais sobre esses direitos, quer saber um pouquinho quem que são as primeiras pessoas, porque às vezes, por exemplo, a gente tem a Flávia, a doutora Flávia, maravilhosa, incrível aqui, e ela tem uma orientação muito boa na questão do direito. Porém, eu percebo, às vezes, no meu próprio consultório, que alguns médicos, infelizmente, eles não têm essa formação, não sabem e às vezes acham que não existe. Então, quem que esses pais ou a pessoa que está nos assistindo, quem que ela pode procurar? Sugestão é procurar um advogado especializado em direito previdenciário para poder fazer toda essa orientação. Porque o advogado, ele pode... Por exemplo, o meu advogado fez uma lista, que é o Dr. Teia, né? O Dr. Fabrício Vieira. Sim. Ele fez uma lista de perguntas para encaminhamento para o médico. A doutora Flávia viu essa lista de perguntas e ela mesma, no laudo, respondeu todas essas perguntas. Sim. O que facilita muito o encaminhamento desse processo para o INSS com o laudo completo. E não dizer assim... a pessoa tem a CID tal e está inabilitada para o trabalho por mais de 15 dias. Isso não adianta. Tá? Porque a gente, quando está falando de PCD, a gente precisa falar de barreiras. Precisa falar, a pessoa não consegue tomar banho, a pessoa não consegue se vestir, a pessoa não consegue se locomover. Sim. Então, são esses tipos de coisas que precisa apresentar para o médico. Então, o advogado especialista em direito previdenciário, e hoje tem uma especialidade ainda maior, que é especialista em direito previdenciário com PCD. Sim. Tá? Procurar esse profissional que ele vai orientar melhor do que qualquer profissional do direito. Porque muitos pais às vezes ficam, né, perdidos, sim, né, nessa sim. questão. Ô Ju, e assim, os pacientes, assim, depois que passam e aí pedem para mim, né? A gente faz lá a consulta, faz todo, né, a investigação, e aí chega num diagnóstico, vamos supor, nos meus que são tardios, né? E aí eles pedem para mim uma declaração, porque eles vão atrás dos direitos deles. E assim, como que é essa questão da carteirinha? Quais os direitos que eles vão ter a partir daí? Olha, agora a doutora Flávia me pegou, que são vários direitos. São vários, né? São vários direitos. Vamos começar com direito do trabalhista, que seria a vaga de PCD, que são vagas de PCD que cada empresa tem que ter. Posso fazer um parênteses? Pode, nisso? claro. Uma coisa interessante. Eu tenho dois pacientes, que depois que teve o diagnóstico do autismo comigo, eles conseguiram vagas PCD. E assim, eles falaram assim que mudou muito para eles isso.
Porque antes eles trabalhavam, mas eles eram meio que sofriam um certo preconceito velado, Sim. mas no sentido, nossa, mas que pessoa estranha, que pessoa que não quer socializar, exigia muito dele e ele às vezes não correspondia. E quando ele entrou pela vaga do PCD, ele foi recebido de uma maneira bem diferente, porque as pessoas respeitando as limitações dele, sem julgamento em relação às coisas que eles... Então, assim, o fato dele ser mais isolado, o fato dele não corresponder tanto, não se comunicar tanto, não foi algo para que virasse um motivo de desagrado geral, entendeu? Não, mas respeitável, entendeu? Então, isso aí foi bem legal. Né? Um outro direito trabalhista que é bem interessante também, foi diagnosticado o PCD, essa pessoa pode levantar o FGTS. Isso é interessante. Foi diagnosticado com autismo, a pessoa pode levantar o FGTS. Legal. Esse é um direito trabalhista. Agora você tem direitos tributários, que é isenção de IPI, de PVA, de muitas vezes de imposto de renda se tiver associado a uma doença grave, tá? Como neoplasia e tudo mais. Eu acho que até tem casos de OF de isenção também, tá? Isso tributariamente falando. Tem uma questão de vagas especiais em concurso público, tá? É direito do PCD. Por exemplo, a pessoa é autista, tem uma vaga especial em concurso público. Tem um direito de servidor público muito interessante, que é a redução da jornada de trabalho. Se você é autista ou se você é pai de autista, você tem direito à redução de 30% a 50% na jornada de trabalho. Isso eu já fiz uma declaração, porque o pai da paciente precisava disso. Interessante. Para poder reduzir. E hoje também os servidores públicos municipais e estaduais estão conseguindo esse direito. Uma outra coisa que a gente está, assim, de direitos, fora os direitos previdenciários que a gente já falou sobre isso, uma outra coisa que está acontecendo muito é cancelamento de plano de saúde. Tá? Então, quando se cancela um plano de saúde, você pede restabelecimento do plano e dano moral. Que essas pessoas não podem ter. Eu conheço uma menininha, chama... Oi? Nada. Depois eu falo. Tem uma menininha, que eu conheci até pela internet, a Aninha. Ela tem aquela... ela se alimenta por uma sonda. Ela anda até com uma mochilinha. E o caso dela é assim, na internet. O plano de saúde corta todas as terapias que ela faz, corta tudo. Então, vira e mexe, ela tem que entrar com ação judicial e dano moral. Ação judicial e dano moral para se restabelecer essas questões do plano de saúde. A AMIL parece que cortou todos os autistas. Foi assim, chuva, depois restabeleceu, cortou de novo. Então, esse problema tem sido reincidente na questão do autismo. Nossa, que absurdo, hein? É muito. E uma mãe que passa por esses problemas, é o mesmo advogado que ela procura? Daí não, é um advogado civilista. Ah, sim. Então, vamos falar do Dr. Fabrício Vieira, que é o Dr. Teia. Ele é uma pessoa especializada nessa parte ele é de previdenciário também, mas é uma pessoa especializada em direitos da saúde, que é a questão de fornecimento de medicação de custo alto, questão de planejamento, questão de restabelecimento de plano de saúde, daquela coisa que o plano de saúde vai para um preço exorbitante. Então, tudo isso ele faz. Então, procurem advogados especialistas em plano de saúde, que é melhor. Perfeito. E para todos esses direitos, já acabou de todos os direitos? Já. Tá? Você precisa fazer a carteirinha. Sim. E como que é a carteirinha? A carteirinha você tem que ir no site da Prefeitura Municipal da sua cidade, tá? Levar um laudo médico para que a pessoa possa ter acesso a essa carteirinha, que seja do autismo, seja da questão da acessibilidade para vagas de estacionamento. Então, você tem que seguir o que o seu município está dizendo para a obtenção dessa carteirinha. Perfeito. E você acha que facilita muito a vida da pessoa quando ela sabe de todas essas informações? Com certeza, doutora Flávia, com certeza. É uma coisa... Eu vou dizer assim, eu que sou mestre em Direito Previdenciário, na época eu não tinha concluído o doutorado, mas numa live com o professor Fabrício Vieira, com o Dr. Teia, eu descobri esse meu direito. Quantas vezes eu passei com consulta com a doutora Flávia e a gente não falou sobre isso? Quantas consultas foram? E logo depois, assim, quando eu descobri, eu falei assim, poxa, por que não?
E era interessante que a Juliana, na pior época que ela estava, e que ela estava mais sem condições de trabalhar, né, Ju? Estou falando aqui, mas porque você está, né, autorizando. Eu até perguntei, né, se você precisava... Ela não queria se afastar. Não, que para mim, na época, ser Nessa aposentada... pior época, né? Ser aposentada eu não aceitava essa coisa de invalidez. Sim. Que no fundo, eu sempre tive ideia assim, tudo bem, tô mal... Não, mas nem afastamento, né? Não quis nada. Nem afastamento. Não. Aquela emoção de se sentir incompetente, inválida, né? Algo Na assim. verdade, eu não sentia nada, Paulo. Aham. Eu passei 1 ano e meio, assim, eu não tenho problema de falar desse meu relato, porque eu acho que eu posso ajudar outras pessoas falando sobre isso, tá? Hoje eu tenho um diagnóstico, como eu já falei, de bipolaridade, que a doutora Flávia me diagnosticou, e eu vivo muito bem com esse diagnóstico. Só que nesse 1 ano e meio que eu tive uma depressão, assim, foi uma depressão extremamente grave. Não tinha cognição, eu não tinha vontade, mas eu não tinha vontade de me afastar pelo INSS. Eu não queria passar por perícia. Eu tinha essa coisa que eu tenho um problema com médico muito sério. Acho que o único médico que eu vou sem reclamar é a doutora Flávia, né? E... A síndrome do jaleco branco? É o próprio. A doutora Flávia sabe que eu tenho isso. É verdade. Uhum. Não, mas é aquela história. Eu acho que se você souber dos seus direitos, você fica mais aliviado. Você sabe por onde correr. E se tudo fosse bem instruído, por isso que hoje no Instagram, eu, o doutor Fabrício, a doutora Flávia, a gente tende a trazer essas informações que são necessárias para o dia a dia da pessoa com pessoa PCD ou pessoa que tem a TEA, né? Porque essas informações, elas são muito importantes. Sim. Agora, deixa eu interromper aqui, gente, porque a Flávia não deixa eu falar. A Flávia, ela tá assim, ciumada. A Ju, só eu posso perguntar pra Ju, Eu tô me você não. sentindo isolado aqui. Tá brincadeira, gente, brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa, Flávia. Eu fiquei sabendo que a doutora Ju... Chama a doutora Ju? Ó, Pode A ser. doutora Ju. que intimidade, né? Ela vai lançar um curso em breve. Sim. Para Que curso? O curso online, é isso, doutora? A gente está começando a gravar. Na verdade, esse curso vai ser Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA. Tá? Nós vamos ter, eu e a participação do professor Fabrício Vieira, dando esses direitos. Daí nós vamos ter convidados. A doutora Flávia é uma das nossas convidadas, que vai estar falando sobre doenças psiquiátricas. Eu adoro quando a doutora Flávia fala sobre isso. Esse curso provavelmente ele vai ser lançado na última semana de setembro, Pertinho que a já. gente porque a gente está gravando todos os módulos, todos os episódios, e vai ser muito legal, porque a gente vai passar essa linguagem simples, não só para o advogado, mas também para pais, mães, pessoas que tenham transtorno do espectro autista, PCDs, que possam saber dos seus próprios direitos. Que demais, né? Porque acho que faz falta, né? Curso. Acho que a gente acha algumas informações na internet, mas muito picadas, né? Muitos retalhos, né? Mas você tem um único lugar Para saber esses direitos, para né? É saber muito os importante. direitos. Doutora, mas assim, vamos lá. O tempo, infelizmente, está acabando, Flávia. Já? Você acredita? Já. Mas vamos aproveitar já. Eu quero fazer um marketing desse curso, que eu acho que ele é uma utilidade, Sim. uma ferramenta importantíssima. De utilidade pública total, né? Acho que o podcast, né, vai estar meio que longe ainda, né, acho que provavelmente do lançamento do curso, só porque as pessoas podem estar conectadas para estarem sabendo quando que vai lançar o curso. É no meu Instagram, @prof.juliana.ribeiro. Ali tem várias informações sobre pessoas com deficiência, sobre autismo. Eu coloco lá diariamente sobre informações. A informação do curso começa mais ou menos no início de agosto. A gente já começa a dar informações sobre esse curso, quando vai abrir o carrinho que a gente fala para venda. Mas é legal o pessoal já se conectar com a doutora, porque eu acredito, eu estava dando uma espiadinha lá no Instagram dela, eu acho que são informações que você pode mandar para amigos, ou que vai ser útil para você tambem, né? Porque é muito difícil, né? Informações assim tão precisas, tão ricas, como a doutora está trazendo para gente. E é uma honra, de verdade. E eu tô aqui pensando, a gente varreu tudo, Jô? Falou tudo, assim? Eu acho as que... informações mais importantes Eu para acho que os sim. pacientes de TEA? Eu acho que sim. Porque nós falamos de aposentadoria, falamos do LOAS, falamos de incapacidade, falamos dos direitos tributários, trabalhistas,
Falamos do servidor público, acho que sim. E, doutora, se você puder dar uma mensagem lá para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, sobre tudo isso que a gente falou, às vezes a pessoa está, né, às vezes, quantos familiares, às vezes, que estão, né, não encontrando um caminho de como... Não sabe dos seus direitos, Não sabe dos direitos. O que você pode falar Olha, para eu eles? vou dar um profissional e vou dar um pessoal. Vou Sim. começar pelo pessoal. Eu sempre falo para a doutora Flávia que eu sou eternamente grata a ela, porque eu entendo muitas coisas que eu vivi e que hoje eu vivo de uma melhor forma. Eu acho que não tenham medo de procurar um psiquiatra. Não tenham medo do diagnóstico, porque o diagnóstico ele cura muitas vezes questões que você não consegue se entender. Essa é a questão pessoal. Agora, a questão profissional procure sempre um advogado competente que possa te informar sobre seus direitos. Verifica nas redes sociais o currículo desse advogado, verifica se ele é especializado e, juntamente com isso, procura um médico competente para dar esses laudos. Você vai dizer que custa, mas às vezes o custo e benefício é a melhor coisa que você tira do bolso. Porque muitas vezes você fala assim, eu vou no SUS, não tenho dinheiro, vou lá para o SUS. Mas faz uma poupancinha, faz uma rifa, dá um jeito, vai procurar um psiquiatra competente, vai procurar um médico competente que pode te dar um laudo que você vai conquistar depois um benefício que vai pagar. Que vai ter o retorno, Que né? vai ter o retorno. Eu Exato. acho que é isso bastante importante. Sim. Eu tô olhando aqui a Ju, gente, que competência, né? Impressionante, doutora. Muito feliz de ver assim o quanto que você... E não só profissional, né? Transmite humanidade, né? Que eu acho que é... Sim. Mas é Questão importante, doce, né? É importante. Mas a doutora Flávia é muito humana também. Uhum. Paulo, estou conhecendo hoje, mas a doutora Flávia não tenho o que falar dela. Sim. É realmente um... Tem minhas suspeitas, tô brincando. Tava Obrigada, brincando, coração, Ju. doutora Flávia. Obrigada a você, obrigada, Paulo. Imagina, tamo junto. Tamo junto, né? Doutora, fala aí do teu Instagram também. @doutora Flávia Sano. Isso, e @psi Paulo Siqueira. E também, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de apertar o sininho, porque se você não aperta o sininho, você não vai saber que tem um vidinho novo aí. E também de escrever, porque se você não escrever, a gente não vai saber se você está gostando ou não. Curta, escreva. E também o nosso canal, o nosso perfil no TikTok, que lá tem uns curtas, tem, né, Flávia? Várias coisas legais. Tem os curtas também, os recortes no YouTube também, que você pode compartilhar, ver aí também, que tá bem legal. Mais Isso alguma aí, coisa, Flávia? é isso aí. Não, só queria agradecer, Ju. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, você, assim, esse episódio realmente foi muito rico, muito rico. Muito. Obrigada. E a sua competência, a sua benevolência de estar falando aqui com a gente. Muito obrigada, Obrigada, viu? doutora E Flávia. muito obrigada por as coisas que você falou aqui de mim. Você é especial, Fico muito você feliz, sabe viu? disso. E, gente, compartilha esse vídeo, não só pela questão do canal, para crescer, para viralizar, não. Mas esse vídeo vai ser esse episódio de hoje vai ser muito importante para muita gente. Então, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Porque isso vai beneficiar muitas pessoas e fazer diferença na vida de muita gente. Então, ó, beijão para vocês e até quinta-feira que vem. Beijão. Como a gente sempre tem esse nosso encontro especial toda quinta-feira às 18 horas. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Em qual? Anel? Daquele. Em tudo, você pode olhar para onde você quiser.